Olá! Vamos mergulhar na história de 6 coisas impossíveis. E se prepare, porque a gente vai acompanhar a vida de um garoto desmoronando, sabe, em tempo real, e a luta desesperada dele para tentar juntar os pedaços e construir alguma coisa a partir do caos. Então, o livro já abre com essa frase, logo de cara, no prólogo. Isso aqui é quase uma confissão, uma declaração de uma intensidade, de uma obsessão que já define o tom para tudo que vem pela frente. E essa menina, Estelle, ela acaba virando o centro de um universo que está prestes a explodir. Explodir, por quê? Bom, porque para o nosso protagonista, o Dan, aquele mundo que ele achava que era seguro, estável, tudo isso tá para ser completamente destruído. E, assim, por uma série de revelações chocantes, uma atrás da outra. Primeiro, o chão financeiro some. O negócio da família, que era a base de toda a vida confortável deles, simplesmente quebra. Logo em seguida, é a base emocional que desmorona. Aquele casamento que parecia perfeito, sabe? Cheio de fotos felizes. Era tudo uma ilusão. E aí o golpe financeiro fica ainda pior. Não era só um negócio, agora é pessoal. Eles perderam absolutamente tudo. E então vem a revelação que basicamente reescreve toda a história da família. O pai do Dan se assume gay. Com essa notícia, a estrutura da realidade que ele conhecia simplesmente deixa de existir. E essa frase do próprio Dan resume perfeitamente o que ele está sentindo. É um bombardeio, sabe? Uma avalanche de mudanças gigantescas, uma depois da outra, sem dar tempo nem de respirar. A sobrecarga é total. O que é mais forte aqui é o peso dessas palavras. Não tem volta. A vida antiga acabou. Ele e a mãe ficam só com algumas caixas e as fotos, mas sem os porta-retratos de prata. Isso é um símbolo perfeito do que eles perderam. Não só as memórias, mas todo o valor, toda a estrutura que segurava essas memórias. E para onde eles vão depois de tudo isso? Bom, para a única opção que restou. Uma casa herdada da tia-avó da mãe dele. Só que não é um refúgio, sabe? É outra coisa bem diferente. E olha só o tamanho da queda. De uma vida de aparências, com conforto, com viagens, para essa realidade sombria. A casa nova é fria, tem um cheiro esquisito de cachorro, e a mãe dele, que antes era o pilar de tudo, agora é descrita como um pote de picles fermentando com o ódio do mundo. É uma imagem muito forte e, sinceramente, devastadora. É a mãe do Dan que resume a situação com esse realismo brutal. Não tem otimismo nenhum aqui. É só aquela aceitação de que, olha, podia ser pior. Isso mostra o quão fundo no poço eles chegaram. E é nesse cenário, nesse mausoléu da vida antiga dele, que o Dan tenta desesperadamente encontrar algum controle, um jeito de sair do caos. E ele faz isso da única forma que consegue pensar, criando uma lista. Pois é, aqui está ela, a lista que se torna o motor da história. E repara só que mistura. Vai desde o desejo adolescente mais clichê possível, até umas responsabilidades de adulto bem pesadas e até mesmo dilemas existenciais. É a tentativa, ao mesmo tempo corajosa e desesperada, do Dante traçar um mapa para sair de um mundo que está todo quebrado. Só que, no momento em que ele cria esse plano, essa rota de fuga, a realidade bate forte. Ele olha para o primeiro item da lista, beijar Estelle, a garota que ele fica olhando pela janela, que nem sabe que ele existe, e aí um pensamento o atinge em cheio. Impossível. Aí ele pensa no segundo item, arrumar um emprego para ajudar em casa. Mas como, se ele mesmo se sente completamente perdido? Impossível. E animar a mãe, que está se desfazendo em amargura na frente dele? Nossa, isso parece ainda mais impossível. A cada item, a montanha só vai ficando mais alta. Tentar não ser um fracasso total na escola nova, quando toda a identidade dele foi arrancada? Outra coisa impossível. E falar com o pai? Confrontar o cara cuja decisão implodiu o mundo dele? Ele nem saberia por onde começar. E, por último, o item mais pesado de todos: descobrir como ser uma boa pessoa no meio de toda essa bagunça, de todo esse ressentimento. Para ele, cada passo nesse mapa que ele mesmo criou parece um beco sem saída. Impossível. Impossível. Totalmente impossível. Mas sabe como é, né? Mesmo com esse muro de impossibilidades, a gente tem que começar por algum lugar. E o Dan decide começar pelo item que, ironicamente, mais ocupa a cabeça dele. Aquele que parece o mais inatingível de todos, a Estelle.
Essa é a primeira vez que o Dan vê a Estelle, e é exatamente assim que ele descreve. Ele a vê pela janela, bem no dia da mudança, e para ele a conexão é instantânea, uma coisa avassaladora. A Estelle acaba virando uma espécie de farol na escuridão da vida nova dele, mesmo que ela não faça a menor ideia de que ele existe. Aí acontece o primeiro encontro cara a cara, e é um desastre completo. Ele tá carregando uns halteres que comprou por $1 e, no pânico, ele inventa que são pesos de porta. É uma tentativa desesperada e super estranha de parecer qualquer coisa menos o que ele era, um garoto tentando ficar mais forte. E aí, o desastre fica completo. Depois dessa conversa bizarra sobre os pesos de porta, ele a chama pelo nome. A reação dela é de pura confusão, com aquele ar de quem é esse esquisito? Pro Dan é a confirmação do maior medo dele. Ele é um completo estranho. E aí que tá o problema. Ele sabe tudo sobre ela, mas ela não sabe absolutamente nada sobre ele. E isso nos leva a um ponto de virada na história. Porque o Dan não é só um observador passivo. A curiosidade dele o leva a encontrar o esconderijo secreto da Estelle, um lugar no sótão que, na verdade, conecta as duas casas. E o que ele descobre lá dentro muda o jogo completamente. A história vai muito além de uma paixonite de adolescente e entra em segredos e dilemas morais bem complicados. E a questão que fica no ar é: o que alguém deveria fazer com um segredo que não é seu?